Olá, pessoal. Boa noite. Mais um domingo aqui, né? Mais um encontro nosso, do nosso curso livre, né? Dessa vez pontual, hein? Ó. Boa noite para vocês. Deixa eu arrumar aqui a iluminação. Ah, melhorou. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos a esse novo ciclo, né? De trabalho que a gente vai abrindo conscientemente, né? Vou deixando a musiquinha aí tocar. 2 minutos. Você vai chegando, se ambientando, né? Soltando o mundo lá fora. Certo? Reservando esse momento só para você se encontrar, escutar, né? Refletir, né? Aumentar a qualidade da sua presença em cada coisa que você faz na sua vida. Isso é muito importante, né? E a gente vai chegando, vai respirando, vai se colocando numa posição melhor, né? A gente vai se concentrando, vai pensando assim num momento mais nosso, né? Aí, ó, acabou a música e a gente vai começar esse novo ciclo, né? Do nosso trabalho, do nosso curso livre, né? E eu tenho que fazer sempre uma introduçãozinha. Tem gente que está chegando agora, então saibam, né? Que este é um curso livre. É uma aula. Ah, é uma live? Não, é uma aula também. É uma aula, uma live, uma palestra, né? Então, a gente vai soltando conteúdo aqui e aí a gente vai soltando lembretes na semana para a pessoa sempre se voltar para o tema, sempre no dia a dia tomar contato com a ideia, voltar para essa ideia, dar força para essa ideia, parar uns minutinhos do dia, fazer uma prática constante, consciente e uma mudança consciente constante, né? Porque o dia a dia puxa a gente, tem pouca gente aí fora falando para vocês, ó, se é poder mesmo e você precisa saber usar isso, porque não adianta você saber que você é, mas não saber o que fazer com isso. Isso é muito ruim, isso desanima as pessoas, né? Eu acho que no meu caminho, acho que é uma das coisas assim que são diferenciais, porque eu entendo que eu enfrentei essa dificuldade, né? Só que eu sou muito teimoso e eu não desisti, né? Então eu sempre persisti de tentar praticar aquilo que eu aprendo, mesmo com as minhas limitações, e eu compreendo que uma das maiores dificuldades que a gente tem no caminho da espiritualidade integral, né? Da espiritualidade que transforma mesmo a vida da pessoa, que faz ela ter uma qualidade de vida diferente, inspiração, tudo mais. Eu entendo que essa é a maior dificuldade, né? A gente colocar na prática, ter a coragem de fazer o exercício da prática, porque o resto aí fica muito teórico, né? Muito assim longe da nossa realidade. E isso acaba desanimando a gente, porque a gente se confunde, a gente tem um olhar um fundo meio cristão, meio, sei lá, né, meio... Eu não queria falar isso para vocês, mas quanto mais você se importa com os outros, ou quer ser uma de bonzinho, né, quer botar uma postura de espiritualizado, porque você tem uma ideia de espiritualidade, de espiritualizado, né? No nosso trabalho aqui, né, como disse o Kalunga, a gente não combate o resto, né, as outras vertentes, as outras ideias. Porém, a nossa ideia aqui é diferente. Ela é uma faixa de uma lucidez, um trabalho da consciência um pouco mais amplo e que diz respeito ao indivíduo e não às pessoas, às coisas do mundo. Então, essa coisa de posar de bonitinho, no nosso trabalho é perda de tempo, porque você ainda precisa se abastecer de você, você ainda precisa encontrar você, respeitar você, trabalhar com você, né?
fazer a prática, fazer uma transformação real na sua vida e você sentir que você está tendo algum ganho, né? E isso daí, como tem muita confusão, muita informação, confunde, né? Confunde e compromete a gente. Como disse o Kalunga na última live dele, quando a gente se compromete com o outro, a gente está trazendo para a nossa realidade, está retroalimentando o nosso sistema. É como se a gente dissesse para nós mesmos, olha, isso daí é real, olha, isso importa, olha, isso é para você também, né? E especialmente quando você não desenvolve uma instância interna que barra as coisas, que filtra as coisas, né? E isso daí é complicado, tá? Então, nosso trabalho aqui, ele é um curso aberto, né? Olha, gente, a meditação guiada já está pronta, né? A metáfora hipnótica do novo tema também está pronto, tá maravilhoso, né? Eu sou suspeito para dizer, tá maravilhoso, tá muito legal. São ferramentas que a gente vai desenvolvendo e tem mais coisa para acontecer, né? Ainda vai haver uma mudança de cenário ainda, para novas ferramentas que a gente vai oferecer aqui para vocês nesse curso aberto, tá? Mas a rotina, né, é importante a participação de vocês, né? A colaboração de quem realmente está interessado, pegar e fazer, né? E quando sentir alguma coisa diferente, alguma coisa, uma experiência que transcende, algum fenômeno, vem aqui, compartilha com a gente, né? Deixa um comentário num exercício, faz pergunta, eu respondo, tá? A gente vai interagindo, vai crescendo nesse trabalho juntos. É importante, a experiência é legal, é importante compartilhar, porque é um trabalho muito diferente, né? Não é um trabalho assim que você pode dizer que é comum, né? Os conceitos são diferentes e a prática te chama para uma coisa diferente, né? Tenha coragem de te falar certas coisas que para outras pessoas seriam muito incômodas, né? Não dá like, como dizem, né? Teve uma pessoa que comentou aí numa live nossa, tal assunto não dá like. Realmente, não dá like, é incômodo. Mas fazer o quê, né? Se a gente tem que falar dessas coisas e falar com consciência, sem hipocrisia, as coisas precisam ser ditas. Senão fica só um esoterismo bobo, besta, umas coisas assim meio perda de tempo, que não faz sentido, né? E se for para perder seu tempo, fazer um passatempo para você se sentir melhor, aliviado ou mais especial, eu sinto te dizer, mas esse trabalho aqui não é para você, porque ele vai te colocar na cara as coisas que as pessoas têm milindres de falar, né? E você vai se sentir incomodado, porque não é comum, né? Marco, mas por que você está falando assim, falando dessas coisas todas e tal? Eu estou dando um geral, que a gente vai chegar lá, né? Eu sou o espaço da consciência, é exatamente isso. A gente vai tomando consciência das coisas, né? E durante esse caminho que eu fui crescendo, estou crescendo, aprendendo, estudando e praticando, né? Eu percebi uma coisa que é legal a gente falar, né? A consciência, ela é uma experiência de percepção do todo, né? O que isso quer dizer? Como disse o Kalunga, o todo joga sementes interligadas, mas para que ele faz isso? Para que a energia cósmica, a consciência infinita, o nome que você quer dar aí, faz isso? Para sentir, para viver, né? Para sentir as experiências, para sentir a multidimensionalidade, para brincar com o cosmos, com a vida, enfim, imagina que o todo é como se fosse algo de uma dimensão intangível, não tem forma, não é humano, ele não pensa como humano, é do humano, faz parte do humano, mas transcende o humano, então não é uma pessoa, né? É um estado de consciência que é multidimensional e múltiplo, né? E experimenta através de nós. Nós somos os experimentadores da consciência, né? As sementes interligadas, certo? E, nesse sentido, a experiência da consciência é uma experiência de especialização. Vou repetir.
A experiência da consciência é uma experiência de especialização. Mas como assim, Marco? Por quê? Especialização. Por que é especialização? Porque vai especializando você em você. Obrigado, acho que foi um presente, né? Valeu, obrigado. Você vai se experimentando e se especializando. Vamos pegar um exemplo simples de vocês entenderem, gente. É o seguinte, você quando é criancinha, né, você tem uma noção de mundo. O seu mundo o que é? É os seus pais, a sua casa, né, o seu entorno. Né? E aí você vai crescendo, se você é muito criancinha, você vai descobrindo a casa, os cômodos, vai percebendo que tem a sala, você vai aprendendo o que é a cozinha, né? Você vai percebendo as coisas, vai aprendendo. Né? Aí daqui a pouco você percebe que tem a rua, né? Tem a frente de casa, seu pai, sua mãe, ou as figuras paternas vão lá, vão te ensinando, vão te acompanhando, te ensinam a atravessar a rua, alerta para as coisas, quer dizer, o seu universo vai crescendo, a sua consciência sobre as coisas vai aumentando, né? Aí você vai falar, que exemplo besta, Marco. Não, não é besta. Porque da mesma maneira, existem coisas que você faz na sua vida e que você olha hoje, olha para trás, você fala, puxa, eu não faria isso de novo, desse jeito. O que aconteceu? Um ganho de consciência, uma especialização. Você olha para trás e fala, puxa, aquela experiência que eu vivi, sei lá, há 2 anos atrás, eu não faria igual. Hoje a minha reação seria diferente. Hoje eu faria coisas diferentes. Né? Então, esse processo de especialização, ele continua, ele é contínuo. Se você deixar, ele fica consciente. Se você não refletir sobre isso, e você não dá um passo para trás, e não acompanha o raciocínio desse trabalho, você entra, o quê? Numa consciência coletiva, uma consciência de grupo, que tem um determinado tipo de comportamento, marcos temporais, jeitão de ser, né? Que a gente fala aqui que é o povo aí, né? A consciência coletiva. E quando você entra nisso, você realmente acompanha os marcos temporais dessa consciência coletiva. As coisas que, né? Os acontecimentos, não só temporais, mas físicos, emocionais, um certo jeitão de ser, né? Então, nesse sentido, ganhar consciência é uma qualidade que você vai desenvolvendo, né? Aí você fala assim, mas Marco, a gente já não está consciente? Será que a gente está consciente? Gente, não está, tá? E eu falo isso para você refletir aí, né? Existe um horizonte de normalidade. Um horizonte de normalidade. Você olha em volta assim, quando você não pensa nesses assuntos, quando você não reflete, você fala, mas isso é normal. Né? As pessoas que estão em volta que são a média do meu mundo. Né? O pessoal gosta de falar, né? Assim, você é a média das pessoas. Não, peraí, calma, vamos dar um passo para trás. O que está em volta é a média do seu mundo. O que eu estou querendo dizer com isso é um pouquinho mais profundo. Né? Não tem a ver com aquela coisa de ficar desenvolvimento de carreira, né? Desenvolvimento dessas coisas. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você, no seu inconsciente, sentir um certo conforto daquilo que você reconhece. E por causa desse conforto, às vezes é difícil você dar um passo na direção contrária, um passo numa direção diferente, porque você vai sentir o desconforto de pisar num território desconhecido. Compreende? Quando a gente não questiona, a gente olha em volta assim, a gente se sente meio normalizado, meio, tá tudo bem, é meio confortável, até no desconforto, porque às vezes isso é bem desconfortável, a gente não está bem, mas a gente não sabe muito bem reagir, e olha em volta e vê um monte de gente encrencada também, e fala, a vida é assim, né? Ainda bem que tem uma geração que está meio rapidinha, concorda? Tem uma geração que está meio rapidinho, mas tem uma geração que está congelada, né? Que pega e, demora a cair a ficha,
demora a questionar, demora a olhar em volta, falar, puxa, peraí, não é, eu tô enganado, na minha família, a média dos meus amigos e tal. Não, a vida não é assim, porque tem uma vida diferente, eu quero uma vida diferente, mas tem jeito de chegar lá, tem jeito de atingir resultado, né? E não tem a ver com performance, não tem a ver com a maluquice, né, de coaching, nada a ver com isso, né? Quando a gente fala de espiritualidade aqui, né, e os assuntos parece que meio que esbarram nisso, mas você tem que compreender que existe um olhar mais profundo nesse trabalho. Não se trata de uma mudança vazia ou só comportamental. Eu estou aqui te dizendo, você é mais profundamente uma consciência eterna do que o personagem que você está aí agora. Né? E os resultados que você almeja, a vida melhor que você almeja, se você já está na área do autoconhecimento, já está nesse caminho, já está refletindo sobre isso, eles precisam vir coerentes com aquilo que você é. Né? Mas a coerência daquilo que você é precisa estar aonde? No seu sentimento, na sua atitude, na sua palavra, na sua retidão com o seu ser, né? Não é bancar santinho, bonzinho, bobinho, né? Não é para fora. O movimento, isso aqui é muito, 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 muito louco. Não é para fora, né? Fora você faz, interage, resultado de um trabalho que você começa a fazer por dentro, que ninguém vê. Entende? Você pode conviver com diversas situações, mas você está dentro. Você está olhando por dentro, a partir de dentro, sentindo o movimento emocional que vem por dentro, né? Então, isso é um desenvolvimento. Isso não se faz assim de uma hora para outra. Por quê? Porque isto não é comum. Você não está normalmente de olho nos seus sentimentos e na sua reação. Você não está normalmente presente para perceber o quanto de comoção você coloca nas coisas e pessoas que estão à sua volta. Geralmente as pessoas vêm com um gancho, um drama, um problema, daqui a pouco você está dando conselho, suando a camisa, falando faz assim, faz assado, sei lá. E quando você vai ver, já foi. Sua energia já está conectada com aquele fato. Você está dizendo para você, né, que isso importa. Você está trazendo para a sua energia também, através da sua atitude. Lembra que eu falei aqui para vocês? Energia é aquilo que você faz com você. Vamos tirar essa coisa maluca. Energia, energia, energia. E as pessoas não falam claramente o que é isso. Não falam. E colocam muitas palavras difíceis, muitas coisas difíceis para você entender. Energia é aquilo que você faz com você. Entendeu? Então quando você está jorrando energia, conectado em dramas, em problemas, tentando resolver o xadrez dos outros, o jogo dos outros, o problema dos outros, você está jogando sua energia. Sua atitude está dizendo, aquilo lá importa. A sua energia, o seu eu interior tá falando para você, isso é verdade, isso que importa. Para você também, o que é dele é seu. Aí mistura, aí entrelaça, né? Aí confunde, né? Aí, o Diego tá falando, sempre vivi para os outros e só me ferrei. Então, eu tô te dizendo, Diego, isso aqui é um curso, tá? É um curso, tem um monte de exercício, um monte de palestra, um monte de coisa. Explora esse perfil. É um curso livre, aberto. Você vai entender. O que acontece é o seguinte, a mensagem está clara, Diego. A gente está tentando mostrar para as pessoas aqui, né, que se deu errado é porque não está certo. Entendeu? Na sua experiência, Diego, eu vou te pegar de exemplo, mas você é mais um na fileira aqui, né? Eu estou pegando você como exemplo que você teve a coragem de falar isso aí, tá? Olha aí, o Diego falou, sempre vivi para os outros e só me ferrei. Que é isso, gente? É a nossa alma, né? Quem nunca, né, gente? Faz assim com o dedo, quem nunca, né? É a nossa alma dizendo, não vá por aí. Não vá por aí. Aí você pega, faz. Toma, não vá por aí. Por que você toma? A nossa alma, a nossa essência está trazendo encrenca para te dizer, não vai, não faz, não faça isso, volte-se para você.
a solução, a vida que você quer, o reconhecimento que você quer, o alimento emocional que você busca, não está nos outros, está em você. Mas a gente não escuta. E eu digo por que não escuta. A gente não escuta porque a gente é adestrado. Adestrado. Não é treinado, é adestrado, tá? É uma coisa, é uma palavra difícil, né? Difícil escutar. Puxa, eu fui adestrado, mas você tá falando que eu não sou um cachorro e tal. Não, o cachorro é um ser maravilhoso. Mas a gente foi adestrado, né? Tem uma educação, tem uma expectativa social, as pessoas, né, são enganadas, muitas vezes pessoas de bom coração, que nem o nosso amigo aqui, achando que se a gente faz as coisas boas, as pessoas vão aplaudir, vão reconhecer, vão agradecer. Isso dá um calorzinho interno, né? Isso traz um retorno. A pessoa pega e fala: obrigado, Marco, você foi tão maravilhoso, ainda bem que você me ajudou. Se você não fizesse isso, eu não saberia o que fazer da minha vida nesse problema que eu tive. Virou as costas, é a pessoa que vai falar mal de você, vai falar que você podia ter feito mais, vai voltar para pedir mais, né? Nessas que você se encrenca com os problemas dos outros, você simplesmente não faz com que a pessoa desenvolva os potenciais dela, ela acaba se acomodando. Tem muita gente que se acomoda com a nossa energia, que busca a gente como solução dos problemas e não cuida da própria vida, e vicia em pegar e ficar indo atrás de você para tentar solucionar a vida delas, né? O Eduardo tá falando, intuição na sua visão. Intuição é o seu espírito, né? E quando você passa por esse processo de decantação dessas coisas todas, que você tira essa meleca toda de cima de você, você consegue perceber mais as coisas. Eu vou contar um caso agora, né? Não é nada assim exatamente, mas é uma coisa interessante. Daqui a pouco eu falo sobre isso, né, de intuição, mas tem a ver com o seu espírito, com a sua energia, e é fácil de ler. Quanto mais você depura, tira porcaria, para de viver como um serviçal dos outros e passa a ser um serviçal de você, você começa a sentir mais forte a intuição, você começa a sentir mais forte as suas vontades, você começa a sentir mais forte um sim e um não para as coisas, né? E isso é espiritual, né? O problema, Diego, é que as pessoas, você precisa explorar, eu acho que você é novo nesse canal, né? Eu acho que você precisa explorar um pouco os conceitos aqui, dar uma olhada nos vídeos, nos exercícios. As pessoas confundem muito pensamento com intuição. A intuição é um processo que às vezes não passa nem pelo pensamento, é uma vontade que vem, entendeu? A intuição, ela não tem a ver com o processo mental, muitas vezes. É mais uma força, uma energia que fala sim e não, e você vai sentir. Mas para sentir, você precisa decantar. Decantar o quê, Marco? Meu amigo, você foi hipnotizado. Nós fomos popotizados, entendeu? Lobotomizado. Gente, eu não quero chocar vocês, né? O problema é o seguinte, as coisas têm que ser ditas, tá? Às vezes eu uso palavra forte, mas é de propósito. Eu não estou num combate, eu não quero apontar para você um vilão e falar, olha, a maldade, olha como eles são engenhosos e tudo mais. Não, eu quero dizer para você o seguinte, as coisas são como são e elas têm um propósito sim, né? Nós vivemos numa dimensão hipnótica, em vários sentidos, onde muitos recursos são utilizados para hipnotizar a nossa consciência em determinadas direções, mas que quando a gente se volta para a gente, que é o processo do buscador espiritual, nada disso interessa, nada disso importa, não importa o que você come, não importa nada, e é literal, tá, gente? Eu sou uma pessoa que não se preocupa com nada, com o que eu ponho na boca, não me preocupo, né? No sentido assim, o açúcar, o cloro, não. Ué, se eu sou consciência, eu vou temer o quê? Né? Não, eu sou o espaço da consciência. Se eu sou o todo, sou a consciência junto com, eu vou ficar preocupado com alguma coisa? Preocupado com o que eu como, com o que eu bebo? Né? Mas isso daí é um trabalho que vai se desenvolvendo.
Eu não estou falando para você largar tudo, comer o que você quiser e aviltar aquilo que você acha que é a sua saúde hoje em dia. Não, eu estou te dizendo assim, que a gente vai decantando, tem um processo ao longo do caminho e que isso atinge na prática a sua vida, né? Isso muda o seu ser, isso transforma a sua energia de tal modo que você sente fisicamente que você está mudando, né? Mas quem quer mudança precisa mudar. Quem quer uma vida melhor precisa compreender os conceitos que eu estou trazendo aqui, porque consciência é um processo que se ganha. Como uma criança que vai descobrindo o mundo a partir da sua própria casa, consciência é um processo que se ganha. Você está consciente? Não. Relativamente não. Você faz muita coisa inconscientemente, sem ver, sem estar presente. Isso que eu quero dizer, gente. A gente faz coisas no automático, né? O Calunga falou na última live, você vê como as coisas vão se encaixando. Dirigir um carro, você precisa fazer no automático. Mas tem coisa que você faz na sua vida que você faz no automático, que não é dirigir um carro, que era melhor que você tivesse presente. E você não fica presente, né? Porque a presença é um cultivo. Gente, ainda mais nos dias de hoje. Nos dias de hoje, é tanta informação, é tanto chamado para o lado de fora, que quando você vai ver, já foi. Você não prestou atenção, o dia já passou, você já perdeu tempo com bobagem, já discutiu, já quis ter razão, já não sei o que lá, já perdeu o seu tempo. E aí foi, né? Menos um dia para você ficar consciente de você, né? E aí você vai no povão, né? O Calunga usou o bonde do Tigrão. Se você vai ver, você já está no bonde do Tigrão lá dançando, né? Pô, não dá, né, gente? E aí é muito louco, porque você quer um resultado diferente, mas você está no bonde do Tigrão. Mas quando você não está no bonde do Tigrão, você vai para um outro clube. Você vai para o clube dos esotéricos, maluco, que fala uma linguagem que você não entende merda nenhuma, né? E aí você se sente assim, meio perdido, fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Om Namah Shivaya, eu adoro yoga, eu amo yoga, faço yoga. Mas assim, tem coisa que fica muito descolado da realidade e misturado com uma coisa meio religiosa, né? Meio posar de bonitinho, né? O bonitinho é você, né? Não é para os outros, é você para a natureza, entendeu? É você para o todo. Você fazendo mal para você está fazendo mal para o todo. Você está dizendo para a sua energia, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Aí se você faz para você, quem está em volta de você fala egoísta, maldoso, feioso, feiosa, catotento, remelento, remelenta, egoísta. Tá vendo como não combina? Se você é o todo, trupica na sua própria vida, faz mal para você, deixa você por último, olha os cachorrinhos que eu tenho aqui, deixa você por último, né? E aí você faz mal para você, olha os bichinhos, e não compreende que você fazendo mal para você está fazendo mal para o todo, está dizendo para o todo que você não merece nada. Mas a mensagem não é que eu tenho que ser bonitinho, que eu sei que eu tenho que ser solidário, preocupar com os fraquinhos, com os doentinhos, com os pobrinhos. Eu não tenho que deitar no chão, fazer tapete de odalisca para passar, porque alguém vai anotar minhas boas ações. Você está enganado. Ninguém vai anotar nada, você está enganado. Você vai ficar triste depois, quando descobrir que você perdeu a chance de se transformar, por causa de hipnose coletiva. Né? Hipnose coletiva que está te colocando numa cilada que você simplesmente não vê saída. Não mais, que nós estamos aqui para incomodar. Né? Então, o que acontece? Quando você é o espaço da consciência, que é o nosso novo tema, você vai desenvolvendo essa qualidade de se descolar dessa bagunça e direcionar sua energia para aquilo que você quer. A energia é aquilo que você faz com você? Então você começa a refrear os impulsos,
Vem aquela pessoa desequilibrada, eu preciso conversar com você, que eu preciso desabafar. Ela não paga terapia, sem vergonha, né? Ao invés dela pagar um terapeuta, alguém que pelo menos ganha um dinheiro para escutar um monte de besteira dela, não. Ela vai, amigo, eu preciso conversar. E você, tontão, tontona, pega e escuta, né? E escuta com o coração, você não escuta só com o ouvido. Você palpita, você tem identificação, você se coloca no lugar do outro. Aí a sua energia, encalacra, né? Você sente o outro. Diego, falei nas outras lives, assiste, tem muito conteúdo, anota, faz pergunta, tem dúvida, faz pergunta aqui. Você é médium, mas você está tão misturado e você começa a sentir tudo do outro que você já não sabe mais quem que é o outro, quem que é você, você começa a passar mal fisicamente, isso dá problema físico, tá, gente? Dá problema físico, e você escuta aquelas churumelas sem fim, e você se afiniza, né? Entrelaça, se afiniza, equaliza, abaixa a sua vibração, né? Aí você desliga o telefone, homem é tudo igual, ou mulher é tudo igual, os problemas normais, os problemas comuns do dia a dia, né, gente? E aí fica essa bagunça, essa retroalimentação daquilo que é real para a pessoa. E aí retroalimenta no seu. Aí você diz no seu sistema, isso é real para mim, isso é real para mim, isso é real para mim. Sacou? Aí o seu poder, o que ele faz? Né? De gerar a realidade junto com a natureza, vai trazendo situações autoconfirmativas. Como é simples, como cada conceito nosso se interliga numa lógica simples, numa lógica fácil de entender. Olha, se é poder, mas você está alimentando um negócio, se é consciência, mas se você não se especializar na sua consciência, você vai andar como uma criança desorientada numa rua movimentada. Você vai atravessar na frente de um caminhão e você não vai saber de onde veio isso daí, mas foi você que foi lá. Né? Através das suas crenças, através das suas atitudes, da energia, da atitude, né? Energia é aquilo que você faz com você, da sua atitude, dos seus impulsos internos, daquilo que vem por fora, tentando capturar a sua atenção, trazendo para o seu mundo interior, a sua atenção, o seu coração e sua atitude se alinham no mesmo eixo e você está dizendo para a sua força interior, isto é real para mim, isto importa, isto tem importância. Nós temos um conceito aqui nesse trabalho que é assim, atenção para o que vale a pena, não é bem isso, tá? Mas é um exemplo que eu costumo conversar com a Fê, que é o seguinte, é como se fosse uma planta, você tem duas plantas, uma você quer que cresça, a outra você quer que desapareça. O que você faz com o que quer que cresça? Você joga água, você alimenta. Então você alimenta aquilo que é bom em você. Mas... Né? Por exemplo, Diego, estou conhecendo o trabalho agora, então o que é o bom, o que é o mal? Para você. É exclusivo. Você tem que tirar os conceitos de massa, que você entende como ser bom ou mal, e pesquisar em você. Alimentar o bem em você, são os seus gostos, é a sua vida, é aquilo que você gosta de vestir, é aquilo que você gosta de comer, é aquilo que você gosta de trabalhar, é aquilo que você faz com você, energia é o que você faz com você. Então é aquela direção que o seu ser toma para alimentar aquilo que é exclusivamente seu, porque a natureza não repete nada. Né? E se você não fizer isso e ficar na cabeça procurando um bem, um mal, uma aprovação social, um monte de besteira que ensinaram pra gente, você não vai chegar na sua essência, naquilo que diz respeito ao seu ser, à sua identidade, àquilo que você é de verdade, e não aquilo que te ensinaram, né? Ou aquilo que te limitaram, porque você foi crescendo e foi escutando as vozes das pessoas, os conselheiros, né? Os conselheiros do mal, só se for, porque eles não conhecem nem a si próprio. Então eles começam a determinar na sua vida o que é verdade, o que é mentira, o que é bom para você, o que não é, quando na verdade eles não sabem nada da vida, né? Eles não sabem sobre multidimensionalidade, né? Eles entendem a vida como uma coisa muito difícil, muito limitante, muito ruim, né? É ruim estar aqui. Fica ruim, né, gente? Fica, porque é uma experiência
que você vai tomando tapa na nuca, uma dificuldade muito grande, uma sofrência muito grande, né, gente? Um discurso de sofrência e de reconhecimento de valor através da sofrência, né? Porque atrás disso tem um modelo religioso cheio de dogmas, cheio de princípios religiosos que tem a ver com o fundo que faz a forma, que é o nosso trabalho aqui, né? Mais um conceito do nosso trabalho, que você tem, por exemplo, o Marco está aqui, eu vou explicando, porque tem gente nova, então vou enfiando o conceito para você refletir. E o Marco está aqui na sua frente, né? Mas não tem uma estante aqui atrás, cheia de livro, uma cabeça de Buda aqui, tem um monte de coisa, né? Uma coisa é você vê o Marco assim, outra coisa é aqui uma parede em branco. Né? Mesma coisa é o que roda aí no seu inconsciente. Você tem no inconsciente um dogma, né? Uma informação de princípios de dogma, de modelos de dogma religioso, de merecimento através do sofrimento. Né? E é exatamente essa instância que olha para os princípios desse trabalho, às vezes, e fala, oi, como diz o Carl Jung, oi, que isso, você está louco? Multidimensionalidade, né? Cura espontânea do corpo, transformação da sua energia, né? Ganho de tônus, ganho de vitalidade, mudança fisiológica, você começa a perceber as coisas melhor, escutar melhor, ver melhor, sentir melhor. Que isso, você está louco? Essa instância vai dizer isso para você. Por que ela vai dizer isso para você? Porque você é só mais um. Né? Eu sou um com todo. O que você faz com isso? Como diz o Carlos Cacorda, o que você faz com isso? Ué, esse trabalho te ensina, tá? É um ganho de consciência. Você é o espaço da consciência, mas precisa praticar. É uma especialização. Por que é uma especialização? Porque a pessoa que vai decantando, o que é decantar? É se descontaminar, né? É tirar essa baboseira toda que está em cima da gente e deixar a nossa energia se alinhar e se expressar nessa vida e trazer experiências que mostram que isso que eu estou falando é verdadeiro. Que mostra, entendeu? Ah, não, Thiago, é o Marco. Não é o Calunga, não. Se bem que está todo mundo junto, entendeu? Boa, Thiago, você acabou de me inspirar. A nossa noção de como é o ser humano é uma coisa... A gente nunca está sozinho, gente. A gente nunca está sozinho. Sabe o que é nunca? Então, será que a gente é realmente individual? Né? A gente vai se especializando na frequência que a gente vai trabalhando. A gente vai se inspirando, vai se ligando em coisas boas, né? A gente prega, como eu estava falando agora há pouco. Você alimenta uma planta boa. Você alimenta aquilo que você quer que cresça. Então você pega a sua atenção, o seu coração, a sua admiração, tudo. Você joga naquilo que você quer. E quando você faz isso, você está atraindo situações, entre aspas, atraindo, porque elas já existem. Você está simplesmente se frequenciando, se colocando numa abertura, vamos colocar assim. Opa, eu me empolguei com o Thiago aqui, eu me empolguei e chutei. Você vai se frequenciando, você vai se tornando apto para essas coisas chegarem mais fácil em você. E os espíritos também, as outras consciências. Você vai se afinizando com aquilo que tem a ver. Percebe? Tem a ver, é a mesma música. Eu canto a mesma música, vamos colocar assim, fica bem facinho de entender. Eu estou cantando a mesma música, eu passo o meu dia. Por exemplo, o Marco, eu faço as coisas de casa, né? Ajudo em casa, limpo ali, faço aqui e tal, mas eu estou sempre na frequência do trabalho. Ou eu estou vendo um vídeo do trabalho, ou eu estou fazendo yoga, ou eu estou estudando, porque eu estou estudando atualmente algumas coisas e tal. Então eu estou sempre o meu interesse pessoal é voltado para a minha vida e para o meu trabalho. Então eu estou me frequenciando com o trabalho. Então ao fazer isto, eu estou atraindo para mim situações, entre aspas, atraindo, porque elas já existem, né? Mas consciências, né, o Calunga, o pessoal da equipe espiritual, sempre dá um jeitinho de... Por quê? Porque aí fica mais fácil. Você está frequenciado naquilo. Então a nossa ideia de individualidade, ela é meio boba. Meio boba, não é real. Porque a gente não é individual. A gente sempre está acompanhado, né? A gente sempre tem inspiração para tudo, em qualquer faixa.
entendeu? Em qualquer frequência. Tanto para fazer coisa legal para você, quanto fazer coisa que não é tão legal. Que no final das contas vai te dar um resultado que você não gosta. A gente sempre está acompanhado. Aí as pessoas falam assim, mas por exemplo, porque tem gente que tem medo, né, gente? E no nosso trabalho aqui, a gente é a lei, né? Você é a lei, você é a energia, você é o causador da realidade. Não tem essas coisas de assédio, de não sei o que lá, de as pessoas, né, o espírito pega, faz o diabo com a sua vida, mago negro, essas besteiras todas. Inclusive, eu não vou fazer isso aqui no TikTok, tá, gente? Mas eu tenho uns casos bem sérios sobre isso para contar para vocês. Deixa chegar um momento que uma hora vai estar num teatro, uma coisa fechada, eu conto. Mas, cara, é você que manda, né? E as doutrinas, as coisas, tiraram da gente essa noção de que você realmente é a que manda. Você realmente é a lei. Que nada pode te perturbar se você não deixar. Se você colocar nada me perturba, nada vai te perturbar. Entendeu? Mas enquanto a gente tem uma crença frágil sobre nossa existência, sobre aquilo que a gente tem como energia pra gente, a gente está sujeito a enfrentar experiências desagradáveis exatamente porque esse povo fez o desfavor, entre aspas, de pegar e ficar falando um monte de bobagem, autoconfirmativa. Entendeu? Eu falo assim, digo mais uma vez, não é um combate, não é nós temos a razão, eles estão tudo errado. Não, eu estou falando, olha, é a vida, tem experiência, faixa de consciência, consciências vão se especializando, a busca espiritual proposta nesse trabalho é profunda, não é rasa, né? E você vai percebendo que tem muita crença prejudicial naquilo que parece bom. Quando você não aprende a falar eu sou, de verdade, você fica submetido a certas coisas que podem te perturbar. Isso é muito ruim, né? O Thiago perguntou, como buscar esse conhecimento de maneira limpa, sem essas crenças limitantes que tentam nos impor? Thiago, aqui. Aqui a gente fala claramente, aqui é tipo um curso, entendeu? Aqui a gente tem um curso livre, falando bem claro, é desse jeito que funciona, você não consegue sentir, você não consegue ver por causa de certas coisas que você vive, que você acredita. Se você mudar um pouco o seu comportamento, mudar as coisas que você acredita, fazer uma forcinha, você vai sentir que é verdade, vai começar a acontecer coisa para te confirmar, né? Você precisa ver nesse perfil, é um curso livre. E tem bastante exercício, bastante conhecimento. A outra live tem o Calunga que está contribuindo. Semana que vem é também equipe espiritual, não sei se vai ser o Calunga. O Calunga, ele toma conta, né? Ele toma posse, né, gente? Ele adora falar, adora dar aula. Quando ele dá aula pra gente aqui, através da mediunidade... Olha, eu venho empolgado, eu vou falando, até tropeço. Ele dá aula através da mediunidade da Fê, deu muitas aulas aqui pra gente, né? Semana passada, antes da live, o Luiz deu uma aula pra gente através da mediunidade da Fê, né? Eu fico brincando com a Fê. Volta, querida! Porque a gente, fazer um bate-bola, né? 2 pessoas aqui incorporadas com a equipe espiritual seria muito legal. Então, Thiago perguntou, aqui é um curso, aqui a gente fala livre, a gente fala aberto. Marco, mas você é bom samaritano? Você é bobo, você não vai vender curso? Não é assim. Daqui a um tempo, 1 ano, 2, 3, eu não sei quando, pode ser que vire um curso fechado, mais especializado. Conteúdo não falta, eu te garanto, não falta conteúdo. Tem muita coisa que eu preciso colocar aí para vocês. Mas o que eu estou fazendo aqui é que eu quero colher experiências, eu quero compartilhar com vocês de um modo livre, aberto, sem economizar, porque eu quero que vocês sintam, porque é muito diferente. Porque eu quero que vocês passem pela experiência. Porque eu quero que vocês mudem também junto comigo. Porque é um processo que eu vou ganhando junto com vocês também.
né? Não é só que eu estou oferecendo, mas eu também estou crescendo ao trocar com vocês experiência, ao estar aqui falando com vocês, ao estar propondo um tema que parece, né? Ah, é a consciência, eu sou espaço da consciência. Ah, que bobagem, né? Não é tão bobagem assim, porque é uma coisa delicada que passa pelo mundo das ideias, que precisa ser mudado para você mudar o seu comportamento. Viver é sentir, viver não é pensar, mas através do pensamento nós fomos convencidos que nós não somos nada, estamos submetidos a qualquer coisa e por consequência disso nós nos tratamos mal e aí nós nos frequenciamos com coisas que têm a ver com isso, as experiências se repetem, nós confirmamos para nós mesmos, falamos que isso é real e isso fica voltando na nossa vida. E a gente não sabe como sair desse nó. Não mais. Aqui a gente sabe como sair desse nó. E eu quero que você saia do nó. Eu quero que você sinta na pele. Eu quero que você perceba que esse conhecimento que está aqui, ele é decisivo para transformar a sua vida. Ele é a saída. Desculpa, não tem outra. Vocês vão me achar um mala sem alça agora. Mas esse trabalho é o melhor trabalho de autoconhecimento que existe. Não existe outro. Por quê? Porque ele é claro, ele é simples, ele é cristalino, ele é prático, ele te convida todo dia, muda, lembra que é você, para de ficar repetindo o padrão, para de fazer showzinho para os outros, é a sua vida. Você está pagando um preço alto de ser bobo e acreditar em religião, em bobagem. Eu não tenho culpa, a religião cumpre o papel dela, ela também é do todo, tudo é do todo, mas essa busca espiritual nossa profunda, ela pode transformar profundamente a sua vida de uma maneira real, verdadeira, e se você for dedicado, em pouquíssimo tempo, em pouco tempo você vai sentir uma mudança real, no corpo, na vida, na sua inspiração, no seu ser, você vai mudar. O que você vai fazer com isso é de cunho pessoal. Você vai ver o que você vai fazer com isso. Você vai ver se vai continuar no trabalho que você ama ou não ama mais, e aí você para de acreditar que tem uma dimensão só, uma rua sem saída, onde as pessoas falam, não, você sonha em fazer outra coisa, em ser uma bailarina. Mas bailarina não dá dinheiro. Você vai parar de acreditar nessas besteiras e vai apostar em você com energia, sabendo que a vida te promove, sabendo como que ela te promove, sabendo por que ela não te promoveu, entendendo por que não aconteceu antes. Porque você estava comprometido, entrelaçado com um monte de gente ignorante, um monte de burrico do seu lado falando um monte de regra para você seguir, e a coisa foi se confirmando. E aí machuca, gente. Machuca. E é complicado. Você vai falar para mim, Marco, então eu vou parar de uma vez. Não. Analisa o que eu estou falando. Escreve o que eu estou falando. Pensa no que eu estou refletindo. Nós não estamos entregando aqui uma verdade com regrinhas. Nós temos alguns conceitos, algumas ideias que permeiam todo esse trabalho e que você vai desenvolvendo no seu ritmo, de acordo com o seu coração. Por isso que a consciência, você é o espaço da consciência, porque é uma coisa particular, é uma busca individual. Nós estamos aqui dividindo um trabalho, dividindo um trabalho maravilhoso, de excelência, muito grande, para que você, no seu ritmo, de acordo com a sua vida, porque exige coragem, gente. Você romper com os contratos, com a expectativa dos outros, romper com ciclos viciosos, o seu corpo está viciado do seu jeitão. Você romper com isso exige que você tenha um movimento espontâneo, exige a sua vontade, o seu querer, e não uma coisa assim, não tem ninguém anotando, é a sua vida, não é uma brincadeira. Então, é um processo contínuo que as pessoas desanimam porque elas não entendem tudo isso que eu estou entregando para vocês aqui. O seu espaço da consciência, mas você precisa estar consciente e refletir se você realmente quer encarar o mundo que você está. Sem preconceito,
sem julgamento, porque a consciência não julga, porque ao você entrar nesse trabalho, você está meio que se frequenciando, imitando o todo. O todo é tudo, o todo não condena. São experiências. Você vai vivendo, vai decantando, vai depurando, vai ficando mais em você e deixando o povo para fora, porque é uma escolha. Não é um combate. Olha como é sensível o negócio. Ao você combater, ao você esbravejar, ao você apontar culpados, ficar falando do Bilderberg, do ZT, da conspiração, da Matrix, você está dando energia. Ó, eu vou repetir, porque essa daí é boa. É para ficar bem claro. Ao você apontar culpados, ao você ficar falando da Matrix, dos Bilderberg, da conspiração, ao você fazer isso, você está dizendo para a sua energia, isto para mim importa, isto para mim é limitante, é limitador da minha vida. Ó, gente, eu trouxe um café aqui, nem tomei. Peraí. Eu tava procurando. Eu gosto tanto de café que eu vou tomar gelado. Sacou? Eu falei pra vocês no começo dessa live. Se você se voltar pra você, se você fizer as coisas desse perfil, se você se apropriar desse espaço da sua consciência, se você fizer isso, não importa o que você põe na boca, essa macumba toda, o cloro na pineal, né? Como é que é? Chemtrail, fumaça no céu. Nada disso interessa. Nada disso é relevante. Se você fala que isso é importante, você está trazendo para a sua experiência. Você está dizendo que isto limita o seu ser. Vocês entenderam bem? Tem um monte de anjinho aí alertando na internet sobre esses assuntos. Você está trazendo para a sua realidade e falando, eu sou limitado por causa deles. Então você está combatendo, você está alimentando a planta ruim, aquilo que você não quer. Ao invés de você falar, não, eu sou poder absoluto, nada me atinge, nada me pega, eu não ligo para nada e nada me pega e eu não me importo com nada. Não, você pega simplesmente em nome de um esoterismo, de uma aventura maluca, de um heroísmo, uma bobagem qualquer, você pega e nomeia os vilões. Entendeu? E aí você está dizendo, isso me pega, isso é importante, isso é relevante na minha existência. Olha que paradoxal, né? Não é uma coisa comum de você escutar por aí. Eu estou te dizendo, isso impede a sua experiência. Isso é grave. Isso faz com que você tenha uma experiência complicada, né? E aí, eu quero desenvolver a minha mediunidade. Tem muita gente que gosta, né? Que quer desenvolver, quer sentir essa experiência. Mas eu vou comprar uma pasta de dente sem flúor. Aí começa, né? Já passei por isso, gente. Por isso que eu estou falando, nada disso é relevante. Eu não me preocupo com nada disso e o Calunga vem, muito bem, obrigado. Né? Com minha esposa também, né, Fernanda? Aliás, com ela o negócio já falei, né? Absurdo, né? Mediunidade muito forte e tal. Por quê? Porque não se importa. Por quê? Porque é consciente de si. Mas o que você está fazendo? Está se elogiando? Não, estou falando, é consciência, é ganho de consciência. A gente passa por etapas, por estágios, para perceber que se você é poder absoluto, você tem que agir como tal. Você não pode ficar com medo das coisas, né? Mas é um processo. No meu caso, eu volto a repetir para vocês, tem que ter responsabilidade com você, né? Enquanto eu não pude sentir certas experiências na pele, eu fui convencendo a minha mente. Como? Estudando, né? Então, esse espaço que eu sou, né, da consciência, ele foi ganhando energia, força, porque eu fui cultivando, eu fui relativizando, eu fui vendo as coisas falando, não é verdade, será que não é verdade? Não, eu vou pesquisar mais, eu vou ali, eu vou olhar aqui. Eu fui trabalhando isso, né? Você precisa ter responsabilidade com o seu ser. Você não pode largar remédio, largar tudo, largar as coisas só porque o Marco está falando, né? Este não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é de reflexão, é de adotar os exercícios, fazer as coisas
com responsabilidade individual. Você tem que sentir na sua vida a hora de fazer as coisas, a hora que você vai afastar os urubu, afastar o povo que fica falando besteira no seu ouvido, né? Para você observar esse espaço da consciência com mais clareza, né? Tirar essas vozes, esses hábitos, essas manipulações, pegar a sua energia, pegar o seu ser, direcionar para aquilo que você ama de verdade, né? Cultivar isto, né? Isso vai fazer com que você tenha uma intuição mais clara, né? Uma saúde diferente, uma inspiração diferente, uma energia diferente para ganhar força e dar força para os seus projetos pessoais, certo? Então, é um ganho, é uma coisa que você vai cultivando. Ah, mas eu estou consciente aqui. Não está, não. Não está. Não está consciente. O ganho de consciência, ele é um processo, né? Pode ver, tem muita gente super velha que parece criança, age como criancinha, né? Tem idoso aí que parece criança de 13 anos. É verdade, é a realidade. Então você acha que aquilo lá teve ganho de consciência, gente? Não teve, né? Eu não estou usando isso como exemplo, né? Isso daí é um processo que você tem que ser a favor, né, de você. Ou você fica no bonde do Tigrão, né? E aí no bonde do Tigrão tem suas consequências, né, gente? Então, bem-vindos a esse novo tema, certo? É um tema que vai ficar aí 15 dias. Para quem não conhece o trabalho, ele vai ficar 15 dias, né? Essa live vai ficar no canal Agentes da Luz. E aqui eu vou colocando shorts, tá bom? A gente tem a metáfora hipnótica e a meditação guiada. Recomendação: escuta um pouquinho de cada desses instrumentos durante os 15 dias, ou de manhã, ou à noite, ou de manhã e à noite. Você vai fazendo do seu jeito, né? E vai fazendo do seu modo. E aí a gente muda, daqui 15 dias a gente muda de tema. É um curso extensivo, ele é longo, é um curso de 1 ano ou mais, né? Não tem limitação. No momento a gente não tem um calendário, falar, eu vou parar. A gente está no 2º ciclo. A ideia inicial de exercícios de frases, que são 15 frases cada exercício, né? de frases, era ter 1 por dia, que é para você todo dia martelar essa ideia e mudar de comportamento e mudar o seu ser. Então são 365 frases inicialmente, 365 exercícios de 15 frases só nessa levada. E ainda tem a metáfora hipnótica, que também vai ser uma para cada tema, entendeu? Ou seja, a gente já começou a metáfora hipnótica agora, a gente não começou nos 100 temas anteriores, a gente já tá com mais de 100 exercícios. Então, provavelmente a gente vai ter 265 metáforas hipnóticas, meditações guiadas, depois vai entrar respiração, depois vai entrar movimento, depois vai entrar meditação guiada. Não, meditação guiada não, meditação ativa, e tem outras coisas que vão ser colocadas aqui, né? Então, recomendação é essa: faz os exercícios, toma contato, só que é um curso, vai nos vídeos anteriores, teve dúvida, deixa a pergunta, tá bom? Vamos interagir para a gente crescer e você sentir na pele. Acabou a enrolação, você não vai pagar nada aqui. A única coisa que vai acontecer é que eu vou lançar meu livro. Se você quiser comprar, agradeço, porque o projeto vai crescer. Eu quero que isso cresça. Eu quero ter um lugar para a gente receber as pessoas de final de semana, fazer um encontro com os espíritos, uma palestra vivencial, uma coisa dinâmica, legal, ao vivo. Isso daí precisa de dinheiro, não tem jeito, né, gente? Mas isso aí é meu livro, isso aí vai sair daqui a pouco. O livro, na verdade, ele já está até pronto, está sendo editado, tudo, mas eu vou lançar na Amazon, vou lançar nas plataformas digitais, né, gente? Mas isso é um curso muito completo, né? E é um processo de ganho de consciência, tá bom? Se alguém mais tiver alguma pergunta, pode fazer. Antes que eu finalize, falta 2 minutinhos aqui para a gente finalizar, tá bem? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade.
Você vê, eu sou o espaço da consciência, é uma coisa que realmente, até para mim, eu fui ganhando esse espaço de consciência, né? Eu fui percebendo as coisas, eu fui tirando os condicionamentos, eu fui me arriscando a falar não para as coisas, a falar não, vou ficar quieto, vou ficar aqui, não vou ficar com esse povo, colado nesse povo falando besteira, falando bobagem, perdendo meu tempo, né? Enchendo a cara, tentando me entorpecer para passar o tempo porque eu não aguento mais, estou de saco cheio, né? É muito ruim viver desse jeito, né? E se você tem a oportunidade de transformar a sua experiência numa coisa mais legal, né? Tá aí, né? Tá de graça para vocês. Para mim é muito bom, porque eu me mantenho no trabalho, né? E é isso, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Eu vou terminar meu cafezinho, tomar minha água e a gente terminou essa live, tá? Meu cafezinho tá gelado, mas tá bom. Eu gosto de café até gelado. É isso, gente. Então, ninguém deixou pergunta, ninguém tá com dúvida, então a gente vai terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite, um bom final de domingo, uma semana maravilhosa. E é isso. Valeu pela presença e a gente se vê por aí. Deixe suas perguntas nos outros vídeos, suas dúvidas e a gente vai interagindo, tá bom? Um grande abraço e até breve, até a próxima live.